Bom dia, alunos. Meu nome é Wallace, eu sou professor de Física. Hoje nós vamos ver a parte de cinemática. Cinemática estuda movimento de corpos. Nós temos dois tipos de movimento. Temos o movimento retilíneo uniforme, que se chama MRU, e movimentos retilíneos uniformemente variados, que nós vamos ver numa próxima oportunidade. Então, para poder estudar movimentos, nós precisamos saber informações sobre o corpo, como posição, deslocamento, tempo, velocidade, e a gente precisa calcular muitas dessas grandezas. Então, a primeira grandeza que nós vamos ver vai ser a posição e o deslocamento, as duas primeiras, né? Então, para poder calcular o movimento, nós precisamos saber dessas duas coisas. E aqui eu coloquei um exemplo de uma pessoa, uma pessoa que ela tem a casa aqui, e na casa eu marquei aqui no marco 0. E essa pessoa trabalha nessa posição aqui de 300 metros e faz academia nessa posição aqui de 500 metros. Então, essas são as posições: posição 0, posição 300, posição 500. Então, da casa da pessoa para a direita, temos os números positivos. E da casa da pessoa para a esquerda, temos os números negativos. Então, na sorveteria, podemos ver aqui que a posição da sorveteria é menos 50 metros. Então, vamos fazer aqui uns exemplos sobre deslocamento. Primeiro exemplo, indo da casa para o trabalho da pessoa. Então, a casa da pessoa é 0, está no marco 0, e o trabalho está no marco 300. Então, eu coloquei aqui duas letrinhas, S e S0. S significa posição, então posição e posição. Esse 0 aqui é para denotar posição inicial. Por que posição inicial? Temos duas posições aqui. A pessoa ela parte de casa e chega no trabalho. Então, ela partiu de casa. Esse é o início. Então, S0 é a posição inicial, que é igual a 0, que corresponde à posição da casa dela. Agora, quando tem só o S aqui sozinho, significa a posição final. Ou seja, aonde a pessoa chegou. E onde é que ela chegou? No trabalho. Então, o S tem que ser 300, que é o que corresponde ao marco do trabalho da pessoa. Então, S0 e S. Beleza, temos as posições da casa e do trabalho da pessoa, dá para agora calcular o deslocamento que essa pessoa fará indo da casa para o trabalho. E como é que se calcula esse deslocamento? Primeiramente, deslocamento é isso aqui. Sempre quando você vê esse triângulozinho aqui, esse triângulo significa delta, que quer dizer variação, tá ok? Variação de S, posição, variação da posição. Sempre que você vê esse S, significa que você tem que diminuir. Esse delta significa que você tem que diminuir. Então, diminuir o quê? A grandeza final, que é S, pela grandeza inicial, que é S0. Então, o que é a variação da posição? É a posição final menos a posição inicial. Então, variação da posição ou deslocamento é igual a posição final, que é 300, menos a posição inicial, que é 0. 300 menos 0 vai dar 300 metros. Então, o deslocamento que a pessoa faz de casa até o trabalho é de 300 metros. Eu esqueci do Szinho aqui. Ok? Legal. Agora vamos para o segundo exemplo, que é do trabalho da pessoa para a casa dela, para a academia. Então, nesse caso aqui, o S0 agora corresponde ao trabalho, não é isso? A posição inicial corresponde ao trabalho, porque é de lá que ele está partindo. E o trabalho está no marco de 300 metros. Já a posição final corresponde à academia, porque é lá que ela tem que chegar. Que está onde? Está a 500 metros. Então, agora, para poder descobrir a nossa variação de posição ou o nosso deslocamento, o que a gente tem que fazer? Tem que pegar a posição final e subtrair pela posição inicial. Então, agora, qual que é a posição final? 500. E qual que é a posição inicial? É 300.
Então, subtraindo esses dois aí, 500 menos 300, a resposta é 200. Então, a variação de posição entre o trabalho e a academia é de 200 metros, ok? Legal. Próximo aqui agora, ó, da academia para casa. Agora agora ela vai andar para a esquerda, né? Da academia até a casa dela. Então, nesse caso, a academia está no marco de 500 metros. Então, a academia está partindo daqui, então esse 0, 500 metros. Já a casa dela, onde ela tem que chegar, está aqui, ó, no marco de 0. Então, posição final, 0. Então, para poder calcular a posição, a variação de posição dessa pessoa, é só a gente subtrair a posição final da posição inicial. A posição final é de 0 metros e a posição inicial é de 500 metros. Só fazer a continha agora, 0 menos 500 vai dar menos 500 metros. Então, perceba que agora, eu esqueci o S aqui, né? Então, perceba que agora essa variação da posição ela é negativa. A esse movimento, nós chamamos de movimento retrógrado. Enquanto nas outras nos outros dois exemplos, a variação de posição ela era positiva. A esse tipo de movimento, nós damos o nome de movimento progressivo, ok? Então, já aprendemos aqui posição e deslocamento, vamos agora para o tempo. Então, o tempo, eu coloquei um exemplo aqui para poder a gente ver direitinho como é que é. Camila iniciou suas atividades às 7 horas e terminou às 7h30. Qual foi o tempo que Camila dedicou às suas atividades? Então, usando o mesmo sisteminha, né? De colocar um subíndice 0 para o que é inicial e sem subíndice nenhum para o que é final. Então, T0 significa o quê? Tempo inicial. É o tempo em que Camila ela começou a se dedicar às suas atividades, que foi o tempo de 7 horas. E T0, T sozinho, né, sem o zero, é o tempo final, é o tempo que ela terminou suas atividades, que foi 7h30. Então, como é que a gente faz para poder descobrir a variação do tempo aí? Ou seja, o nosso ΔT. Ora, a variação do tempo é igualzinho lá a variação da posição. É só a gente fazer o quê? Pegar agora o tempo final e subtrair pelo tempo inicial, certo? Então, ΔT é igual, T0 vale, cadê? 7,5, ou melhor, T vale 7,5. É o nosso tempo final. Tempo inicial é 7 horas. Então, de 7h30 até 7 horas, se passou quanto tempo? Se passou meia hora. Concorda comigo? Meia hora. Então, é isso aí. Essa foi a variação de tempo, ou seja, o tempo em que Camila ela dedicou ao seu trabalho, correto? Às suas atividades. Beleza. Meia hora, se a gente quiser passar isso aqui para segundos, o que a gente tem que fazer? Primeiramente, meia hora são 30 minutos, certo? Meia hora tem 30 minutos. E aí, se a gente quiser passar para segundos, é só multiplicar por 60, porque cada minuto tem 60 segundos. Então, multiplicando 30 por 60, vai dar quanto? 3 vezes 6 é 18. 0 com 0, 0, 0. Então, 1.800 segundos. Em segundos, então, foi esse tempo que a Camila ela precisou para poder terminar suas atividades. Ok? Então, vamos agora ver o que é a velocidade. Eu coloquei aqui o exemplo de dois corredores. O corredor A e o corredor B, que estão aqui, ó, no marco 0. E eles querem chegar nesse marco aqui, ó, de 100 metros, certo? É uma corrida de 0 a 100 metros. Então, vamos calcular a velocidade para o corredor A e para o corredor B separadamente, a velocidade de cada um.
Então, para fazer isso, a gente primeiro precisa saber o que é velocidade. Bem, a velocidade ela é a variação da posição, que a gente viu lá na página anterior, dividido pela variação do tempo, certo? Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? Vamos imaginar o seguinte. O que é a variação da posição? Ela é a posição final menos a posição inicial, certo? Então, posição final menos a posição inicial. Sobre quem que é a variação do tempo? É o tempo final menos o tempo inicial, correto? Legal. Quem que é a posição final? Não é 100. Então, vou trocar aqui, ó. 100. Quem que é a posição inicial? É 0. É 0. Então, 0. Vamos imaginar o seguinte. O cronômetro foi disparado aqui no marco 0, né? Então, o nosso T0, já que o cronômetro ele começa no 0, T0 é 0. E o corredor A, ele demorou 10 segundos para poder vir dessa posição até essa posição, tá ok? Esse foi o tempo que o corredor A demorou. Então, o nosso T final é 10. Nosso tempo final é 10 e o nosso tempo inicial é 0. A velocidade é o que? 100 dividido por 10. Corta, corta. Então, a velocidade do corredor A é o que? 10 metros, porque a posição nós definimos em metros, por segundo, porque o tempo nós estamos dando em segundo. Então, essa daqui, ó, é a... Aqui tinha que ser isso aqui, né? Essa aqui é a unidade de medida de velocidade, tá? Metros por segundo, tá ok? Legal. Então, agora vamos calcular a velocidade do corredor B, tá? Então, a gente faz a mesma coisa, né? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. A gente já sabe que a posição inicial dele é 0 e o tempo inicial dele é 0, né? Porque ele está na mesma condição aqui do corredor A. Então, vou colocar só as finais. A posição final dele é 100. E vamos dizer que ele demorou 20 segundos, tá ok? 20 segundos para poder chegar lá no final. Então, 20. Vou cortar. 10 dividido por 2, essa velocidade aqui é de 5 metros por segundo. Ok? Então, perceba que isso é muito coerente, né? Por quê? Porque se o corredor A ele chegou antes, significa que a velocidade dele tem que ser maior do que a velocidade do corredor B, certo? Vocês estão percebendo que tem um pequeno problema aqui, um problema estético mesmo, né? E que pode causar alguma confusão futuramente. Que problema é esse? Temos duas velocidades diferentes, só que as letras são iguais, né? Ó, V aqui e V aqui. Para resolver esse problema, a gente pode fazer o quê? Colocar, ó, aqui VA. Por quê? Porque é a velocidade do corredor A. E aqui, VB, porque é a velocidade do corredor B, tá ok? É bom fazer essa distinção só mesmo para poder não haver confusão na hora que você for fazer as suas contas, tá certo? A mesma coisa aqui, ó, o tempo final do corredor A. Vou colocar aqui o subíndice A. Por quê? Só para diferenciar do tempo do corredor B, tá ok? Legal. Então, uma coisa muito importante é o quê? O deslocamento no sistema internacional, o deslocamento ele é sempre dado em metros. O tempo é sempre dado em segundos e a velocidade é sempre dada em metros por segundo. Só que a gente está bem acostumado a escrever a velocidade como quilômetros por hora, não é isso? Sempre quando a gente pega um carro e anda pelas rodovias aí, o que nós vemos é velocidade escrita em quilômetros por hora, até mesmo o velocímetro dos carros. Então, como é que a gente faz para poder converter, né, a unidade de medida de quilômetros por hora para metro por segundo e vice-versa? Bem,
Eu tenho aqui, ó, quilômetros por hora e metros por segundo. Para poder ir de quilômetros por hora para metros por segundo, o que você sempre vai ter que fazer é dividir o valor por 3,6. E fazendo a operação inversa, indo de metros por segundo a quilômetros por hora, o que você vai fazer é multiplicar por 3,6. Ok? Geralmente, o que a gente mais vai fazer é essa aqui, ó, setinha da esquerda para a direita. É dividir por 3,6, tá? E de quilômetros por hora para metros por segundo, tá ok? Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, ó. O primeiro exemplo é 36 quilômetros por hora. A gente vai ter que converter isso aqui em metros por segundo. Então, convertendo aqui, ó, 36. Para poder fazer essa conversão, a gente precisa dividir por 3,6, não é isso? Por 3,6, certo? Aqui a gente já sabe, né? É só multiplicar por 10. Então, a resposta é 10 metros por segundo, certo? Aqui, 72 quilômetros por hora em metros por segundo. É só a gente fazer, então, essa continha. Vou fazer a continha desse aqui, só para poder a gente ver, relembrar, né? Como é que você faz uma conta de divisão de um número com vírgula. É só fazer o quê? Bem, primeiro a gente precisa tirar essa vírgula daqui. Como é que tira? É só andar com ela uma casa para a direita. Então, 3,6 vai virar o quê? Vai virar 36. Se a gente andou uma casa com a vírgula aqui, vamos ter que andar aqui também. E a vírgula aqui está depois do 2. Então, em vez de andar uma casa com a vírgula, uma casa com a vírgula, nós vamos adicionar um zero. Então, essa aqui é a conta que a gente vai ter que fazer. 720 dividido por 36. Vamos ter que abaixar esses dois números. 72 dividido por 36 vai dar 2. 2 vezes 36 é 72. Para chegar a 72, nada. Abaixa esse zero. 0 dividido por 36 é 0. 0 vezes 36, 0. Para chegar a 0, nada. Então, essa daqui é a resposta, 20 metros por segundo, tá ok? Então, para poder agora fazer 108 km por hora para metro por segundo, não vai alterar em nada. Dividir, então, 108 por 3,6, correto? Para poder fazer essa continha aqui, vamos fazer então aqui, ó, 108 dividido por 3,6. Você já sabe agora que eu posso escrever aqui 36 e adicionar um zero aqui, correto? Então, o que eu tenho que fazer aqui agora? Eu tenho que abaixar o 108. 108 dividido por 36 vai dar 3. 3 vezes 36 é 108. Para chegar a 108, nada. Abaixo o 0. 0 dividido por 36 é 0. 0 vezes 36, 0. Para chegar a 0, 0. Então, 108 km por hora em metros por segundo, a resposta disso é 30 metros por segundo. Legal. Então, visto como é que se converte, vamos agora aprender a função horária da posição. A gente viu que a velocidade é o quê? É a variação da posição dividido pela variação do tempo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui e isolar ele. Para isso, eu preciso pegar o tempo e jogar para o outro lado. Então, vai ficar como? ΔT vezes V igual a ΔS, certo? Vou agora jogar o ΔT para o lado esquerdo e o ΔTV para o lado direito. Então, ΔS igual a V vezes ΔT. ΔS, vocês lembram o que era, não lembram? É o que? É a posição final subtraído da posição inicial, certo? Igual a velocidade multiplicado. E ΔT, você também lembra o que era? Era tempo final subtraído pelo tempo inicial, certo? Beleza. Então, na função horária, o nosso ΔT, o nosso T0, o nosso tempo inicial, a gente sempre vai querer que ele seja zero, ok? É interessante que ele seja sempre zero. E aqui agora, S menos S0 é igual a V
multiplicado apenas pelo tempo final. A nossa posição inicial, ela está negativa. Quando passa para o outro lado, ela passa positiva, certo? Então, é 0 mais VT. Essa daqui é a nossa função horária da posição, tá ok? É isso aqui. É popularmente conhecida como sorvete, tá ok? Sorvete. O que ela diz pra gente? Ela é uma função em que ela dá em que ela nos dá a posição de um móvel a cada em função do tempo. Então, para cada instante de tempo, nós podemos ter uma posição diferente, tá ok? Então, como é que isso funciona? Eu peguei aqui um exemplo, é a página 15, número 5 do nosso livro, tá ok? Eu modifiquei um pouquinho, tá? Aqui, ó, nós temos uma tabela onde a primeira coluna é o tempo, e está em segundos, e a segunda coluna é a posição e está em metros. Então, a gente pode perceber aqui, ó, que o tempo igual a 0 segundos, esse móvel ele está na posição menos 10 metros, ok? Tempo, 1 segundo, esse móvel está na posição menos 5 metros, certo? Então, vamos fazer o quê? Vamos escrever a função horária de posições, tá ok? Como é que escreve posição horária de posições? Através dessa formulinha aqui, tá? Então, ó, o que nos interessa aqui é a posição final e o tempo. Então, a gente pode escrever a posição inicial e a velocidade. Vamos lá. S igual a S0 mais VT. S igual. A posição inicial nos foi dada aqui na tabela. Quem que é a posição inicial? A posição inicial é a posição do tempo inicial. E o tempo inicial é 0. Então, a posição inicial é menos 10. Menos 10. Certo? Mais... E a velocidade? Precisa calcular primeiro a velocidade aqui, né? Para poder calcular a velocidade, é simples. Como é que a gente calcula a velocidade? Vamos pegar duas posições aqui. Vou pegar a primeira e a segunda. Ou então posso pegar qualquer uma das duas aqui. Qualquer duas que eu quiser daqui. Vou pegar essa daqui. Simplesmente porque aqui a posição é 0. Eu acho que fica mais simples. E vou pegar essa daqui, tá ok? Então, vamos lá. Velocidade é o quê? Não é variação do espaço, variação da posição dividida pela variação do tempo? Então, variação da posição é a posição final subtraída da posição inicial sobre variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial, certo? Então, velocidade. Tempo final posição final é 5. Menos, posição inicial é 0. Sobre tempo final 3. E o tempo inicial é 2, né? Para esses dois aqui que eu escolhi. Opa, eu falei 3, escrevi 4, né? 3 e aqui é 2, certo? Beleza, então vamos fazer a continha agora, né? 5 menos 0 é 5. E 3 menos 2 é 1, certo? Então, essa aqui é a velocidade, 5 metros por segundo. Mas isso é claro porque, como vocês podem ver aqui, a posição ela sempre está variando de 5 em 5, né? Ó, menos 10, somou 5. Menos 5, somou 5. 0, somou 5. 5, somou 5. 10, somou 5. 15. Então, a velocidade ela está indo tá variando em... A velocidade é de 5 metros por segundo, tá ok? Então, V eu vou trocar por 5 e o T eu não troco por nada. Então, isso daqui ó, é a função horária de posição para esse corpo. Por quê? Porque eu não troquei a posição final e eu não troquei o tempo. Eu só troquei a posição inicial e a velocidade desse corpo, tá ok? E por que isso é importante? A gente vai ver agora na letra B e na letra C por que isso é importante, tá?
Ou melhor, mais na letra C mesmo. Na letra B, quanto vale a posição inicial? A gente já tinha dito isso, né? A posição inicial é o quê? É a posição do corpo no momento inicial, no momento de 0 segundos, e é menos 10 metros. Agora, na letra C, qual a posição deste móvel? Tem dois em aqui, né? Qual a posição deste móvel em 30 segundos, né? Acabei colocando palavras demais aqui, certo? Então, você percebe que na nossa tabela não tem o tempo, né? Esse instante de 30 segundos, vai só até 5 segundos. Então, a gente está se considerando que esse corpo ele continua nesse movimento para sempre, né? A gente pode fazer o que então? A gente pode usar a nossa função de posição para poder determinar a posição dele nesse tempo de 30 segundos. Então, vamos pegar aqui agora a nossa função da posição. Só que agora ele nos deu o tempo. O tempo é de quanto? 30 segundos. Então, eu vou trocar esse ter aqui por 30. Aqui é mais, né? Por 30, certo? Agora dá para a gente fazer a conta. Lembre-se o seguinte, tem uma conta aqui de somar e uma conta aqui de multiplicar. A multiplicação ela sempre vem antes da soma, né? Então vamos lá. Multiplicando ali, menos 10 mais 5 vezes 30 é 150. 150 menos 10, a resposta disso aqui é quanto? 140 metros. Então, essa foi a importância de a gente obter a função da posição aqui. Você perceba, ia ser bem complicado, né, a gente descobrir a posição desse móvel lá em 30 segundos, bem longe, né, de onde está aqui os 5 segundos do nosso gráfico. E com uma conta simples aqui, a gente pode determinar que ele vai estar a 140 metros, né? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje, tá? Foi essa parte aí. Eu vou colocar alguns exercícios para vocês poderem fazer. Faça os exercícios e me entregue até o final, tá ok?